Viciado em frescura é a frase com que Carlos Coutinho Vilhena mais se define e principalmente expressa-se através de séries. O Resto da Tua Vida, em 2019, mostrou-nos o que era feito do Kiko dos Morangos com Açúcar, o João André. Em Clube da Felicidade, em 2021, fez uma busca pela ideia de mais um projeto de sucesso. Foi escrita com Pedro Durão e protagonizada com Catarina Rebelo. Agora, o humorista propõe uma peça de teatro em que é o último paciente de uma terapeuta que pretende deixar de o ser. É Síndrome de Lisboa, não é a sua primeira peça. A série O Resto da Tua Vida também deu num espetáculo com o mesmo nome. E lá atrás houve também sketches, stand-up comedy e pelo meio disto tudo a rádio. Bem-vindo, Carlos Coutinho Vilhena. Olá. Vamos já assumir que estávamos a gravar estávamos a não gravar há cerca de 25 minutos. É verdade. E agora... Eu vou tentar ser o mais natural possível, mas eu já tinha mandado com cada barra, pá. É verdade. Não, para brincar. Estava a ser a melhor entrevista de sempre. Até me enganei sempre, tudo, de sempre. Vai ser melhor agora. Ainda bem, pá, que descobriste isso aos 20 minutos. Imagina que era tipo aos 50. Exatamente. Sorte é que eu sou um ganda bacana e dizia assim, claro, agora ainda boa, temos até às 20. Humor à primeira vista. Vamos lá então. Já sabes algumas destas perguntas, Já. Mas eu vou fingir que não sei. Carlos Coutinho Vilhena, tu já mencionaste várias vezes que adoras o processo de edição de vídeo, comparaste até com aquele sentimento de enquanto estás a escrever uma piada, encontras aquela palavra certa, comparas isso com descobrir um novo caminho que podes dar à série no processo de edição. Porque é que então esta ideia da Síndrome de Lisboa é uma peça de teatro e não uma série? Olha, boa pergunta. É isso, há bocado também disseste, obrigado. Disse. Por esta ideia eu já a tinha há 2 anos. Isto é mais ou menos... eu tinha um grande amigo que, não se pode dizer isto nos órgãos de comunicação, ele há alguns anos que tinha chamadas de atenção e acabou por autopartir. Okay. Posso ser isto assim sim, um bocado? Sim. Pronto. E eu já queria, de certa forma, contar um bocado, não a perspectiva dele, também a perspectiva dele, mas mais a minha enquanto pessoa que há 10 anos que tem alguém que tem várias chamadas de atenção de forma constante. Em série de ficção era muito complicado de fazer por causa de meios, porque isto não dá para filmar com a câmera na mão em formato de documentário. Em Portugal, com os orçamentos que temos, acho difícil, pelo menos para mim, que ainda não consigo aceder a esses orçamentos, fazer uma série com um quarto, com um ator, com um personagem, e não aparecendo, porque eu não sou ator, tinha que estar só a escrever ou a realizar. E o palco permite-me que eu possa ir para caminhos que não consigo ir em ficção. Isto é, a peça passa-se toda num consultório. Eu, a certa altura, se tiver um momento de hipnose, eu posso perfeitamente, só com luzes, voltar à minha infância e dizer que o meu sonho era andar a pé na Lua. E é só com 2 robôs de luz e com uma música do Star Wars. Eu consigo fazer isso. Numa série de ficção, acho muito difícil. Mesmo muito difícil em Portugal ter orçamento para ter alguma coisa parecida com a Lua. Não estou a ver. E o palco pareceu-me ser o formato certo para contar esta história. O teatro surgiu em termos artísticos ou autorais para ti com a peça O Resto da Tua Vida. Sim. Nunca te ouvi muito a falar de teatro. Como é que isto surge aqui? Porquê peça de teatro, não é? De repente. Quais é que são as tuas referências neste meio? Eu há pouco disse várias peças que eu gosto de ver. Eu fui vendo também muito influenciado pelo João André. Já havia antes algumas peças de comédia e ia ver várias, umas compreendia, outras não tanto, outras achava fracas, outras muito boas, mas fui vendo várias vezes e eu comecei a gostar da forma como contam histórias, até de companhias mais contemporâneas, como por exemplo, o Teatro Praga. Também gosto muito do encenador que é o Ricardo Neves. Também tinha dito que vi agora a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. E também fazer uma ressalva que é, não é que os meus produtos ou aquilo que eu estou a tentar fazer chegue perto disso, que eu também acho ofensivo para essas pessoas, mas a forma de contar histórias e as soluções que podemos ter em termos cénicos para fazer um bom espetáculo, aquilo para mim é aliciante, eu gosto de ver. Sobretudo o que aquelas peças me causaram ao ver. Não é que eu vou tentar o mesmo, mas eu gosto daquela provocação como a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Especialmente a parte final. Temos de falar aqui um pouco de codificado, porque sim,
também não queremos revelar, não é? Mas eu também fui ver essa peça. Aquela parte final deixa os ânimos de quem está a assistir bastante elevados, não é? As pessoas exaltam-se algumas. Aquela provocação é algo que tu também gostas de ter ou de tentar alcançar. Sim, eu acho aquele final e a peça muito boa, para não dizer brilhante, no sentido se o autor fez de forma premeditada a manipulação que eu acho que ele fez, que é, ele consegue colocar pessoas com uma bagagem cultural gigante revoltadas como se fossem selvagens de um país subdesenvolvido, e eu acho isso brilhante, porque a certa altura as pessoas sentem que estão num comício e acham mais ou menos que estão todas na mesma frequência, e eu acho que o objetivo do autor era esse. E se foi, parabéns. Se não foi, o efeito em mim já foi eficaz. E diga-se que o texto e a encenação é do Tiago Rodrigues. Exatamente. E eu fiquei espantado com algumas pessoas, e claramente todas as pessoas naquele teatro, sobretudo para no CCB, foi uma peça que não fez assim tantas sessões em Portugal. Pois não, muito poucas. Mas não foi só em Portugal, acho que em Paris também existiram várias pessoas que tentaram bater e chegaram mesmo a subir ao palco para bater no ator. Eu, na sessão que eu fui ver no CCB, vi um pai e uma neta a descerem lá de cima e a terem que ser parados pelos frentes de sala. E como é que alguém... Eu vi garrafas a serem atiradas e também pessoas a quererem subir a palco. Sim, e eu acho que isso é o apogeu, é a parte... É o último nível de provocação artística. Uhum. Agora, eu estou a dizer, eu não... O que eu faço ou o que eu tento fazer é zero isso, porque eu sei o público que tenho, eu sei o que é que eu quero fazer e as limitações que eu tenho, e eu muitas vezes tenho que fazer aquilo que eu quero, aquilo que o público está à espera, não é? Os vários públicos, se calhar o público que gostou do Resto da Tua Vida, Doc, não é o público que gostou do Clube da Felicidade, e o público que é da rádio só gosta da rádio e dos reels da rádio. Eu tenho que fazer um produto mais ou menos híbrido para não desiludir ninguém, porque eu não sei quem é que está a comprar para esta peça. Claro que a comunicação ajuda, isto é, os sítios onde tu vais divulgar a peça, a forma como o cartaz é comunicado, o tamanho da sala e o número de datas que tu pões à venda. Eu sei que quanto menos datas colocar à venda, mais limitado é o público. Agora, não sei se quem compra primeiro, que tipo de público é que é, mas gosto de ver peças, sim. Gosto muito de ver peças e gosto de as fazer. E como fiz aquela peça com o João André, isso permite-me ir para outros sítios que o stand-up, por exemplo, não dá, não me permite, em termos de contar histórias. Gostas mais de teatro do que de stand-up? Não sei. Eu acho que não sei, porque eu também não sei bem o que é stand-up. Não sei se não vamos chegar a uma altura onde a definição de stand-up terá que ser mais abrangente. E não sei se os puristas depois vão para a rua com cartazes, mas não sei se aquilo que o Carmichael faz às vezes é stand-up. O Jared Carmichael, sim. A certa altura ele esquece, não está preocupado com o ritmo. Eu acho que é muito importante. Eu não sou como ele, eu preocupo muito com o ritmo, com ter muita graça várias vezes durante muito tempo. O último solo dele era o Rothaniel, aquilo era muito uma história, não é? Sim, mas eu gosto de risos, tinha pouco. O que é que achaste? Não sei, dá-me a tua visão. Eu adorei, sim. Adoraste? Eu gostei muito, mas porque eu não sou muito fundamentalista naquilo que eu quero. É que aquilo para mim tem que ser complexo, no sentido em que deu trabalho e eu percebo a ilusão. E percebo que aquilo não foi, aquilo não é eficaz, não é insucesso, não é não ter eficácia no riso. Ele optou por fazer aquilo. Claro. Que é o contrário de optar por fazer chorar só contando a minha vida, que é diferente, porque isso é uma TED Talk. Sim. Aquilo é outra coisa, acho eu. Mas achas que ele quando diz ele optou por exatamente porquê? Ele optou por experimentar. Optou por baixar o ritmo. Ele, quando se senta para contar alguma coisa, aquilo é premeditado. Não é... ou seja, eu não senti que aquilo fosse moralista, nem que fosse gratuito, no sentido de explorar a emoção dele. Claro. Pareceu-me tudo que aquilo foi pensado e é uma abordagem nova. E eu gosto disso, apesar de... eu era incapaz de me colocar... Para mim, uma peça, um espetáculo, tem que ter um ritmo alucinante. Agora, não sei se isto é defeito, se é... o que é que será? Mas gosto de consumir esses... E a Síndrome de Lisboa tem esse ritmo. Sim, ou seja, isto parte de uma história pessoal que é dramática, não é? Mas isto é um espetáculo de comédia. Sim, isso é que é estranho, mas basicamente é alguém, que sou eu, Carlos,
porque eu gosto muito desta ideia também, e era isso que eu disse no podcast que não foi gravado, que é, Exatamente. eu sempre que viajo também vejo várias peças de teatro, e há uma tendência agora, existem várias companhias que fazem isto, onde apresentam várias peças durante 5 anos, fazem 2 ou 3, e os atores, os 5, 6 atores que fazem as peças, têm sempre o seu nome. Muitos deles são casados e depois têm divórcios e utilizam a sua vida pessoal para fazer peças. Fazem uma peça sobre a eutanásia, fazem uma peça sobre um casal que perdeu um filho, e as pessoas que se sentam para ver aquela peça sabem que este gajo não é o Luís que está a fazer de Moisés ou de Mateus. Este gajo é o Luís, eu sigo no Instagram, sei que ele se divorciou daquela atriz e ele está a utilizar 40% daquilo que aconteceu. Uhum. E eu gosto das pessoas não saberem o que é real e o que é que não é. E pronto, e por isso é que eu faço de Carlos, e isto é baseado numa história pessoal, e é a ideia de alguém que chega ao consultório, apesar de não acreditar em terapia, obrigada pelos pais e pelos amigos, porque acham que é melhor? Que é melhor, sim, mas o grande dilema, e o que eu acho interessante é o que se diz na psicologia quando temos alguém que está constantemente com chamadas de atenção há 10 anos. Ou seja, imagina que tu te vais casar ou que a tua filha tem uma festa de Natal. Tu tens um pai ou uma mãe que está constantemente com tentativas e chamadas de atenção, há um dia que vais ter que parar de sair do sítio onde estás para ir ter com ele. Olha, vem cá ter se não eu, vem cá ter se não eu. E o que a psicologia diz é dar-te as ferramentas para tu lidares com isso. O problema é que muitas vezes tu podes atender 8 chamadas, não atendes a 9ª, essa pessoa acaba por cometer, não é? Uhum. E esse debate entre o que a psicologia diz e aquilo que é a nossa sensibilidade. E eu aqui fui buscar tipo a Catarina, não só porque gostei de trabalhar com ela no clube, como ela também é psicóloga, ou seja, tudo o que é a parte de... É licenciada em Psicologia, sim, não é? tipo é licenciada em Psicologia, tudo o que é essa parte do que é que tecnicamente ou o que é que academicamente se faz. E esta história também é um ponto de partida de uma psicóloga que acabou de perder uma amiga exatamente nas mesmas circunstâncias e que vive no dilema entre o que a psicologia diz e aquilo que eu devia ter feito. Essa questão do dilema, e também juntar aí com o que é realidade, o que é ficção, liga também, eu sei que não te queres ligar à peça, à Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, Sim. mas aquele final também tem um bocado disso, e o resto da tua vida, a série também tem isso, de não se sabe exatamente o que é realidade, o que é ficção. Também não te quero estar a perguntar agora, passado não sei quantos anos, o que é realidade ou ficção. Sim, do João André, da Mota da Pizza, e que se ele trabalhou mesmo numa pizza e tal, essas coisas. Também, acho que não interessa, sim. Sim, e é interessante vermos o objeto, a série assim, não é? Ficarmos na dúvida, claro. Porque também é esse o propósito de quem cria. Isso também existe nesta peça, então. Esse objetivo de não percebermos exatamente o que é. Sim. E vai ser achas, nesta altura, pode mudar, não é? Mas para ti tens que as tuas próximas criações, os teus próximos projetos vão ter todos mais ou menos esta linha? Opa, eu gostava que não. Eu gostava que não. Até agora é isso que me tem puxado. Mas eu gostava que não. Mas tudo o que é ficção, parece-me difícil fazer em Portugal. Ficção com um cenário, um quarto, é tudo caríssimo. E aqui tanto o teatro como as séries em formato de documentário permitem-me explorar essa realidade. E também porque é o que eu consumo. Eu gosto de me sentir enganado, mas não gosto de perceber logo que estou a ser enganado. Não sei explicar. Consegues dar exemplos de coisas que consumiste? Acontece muito, mas é um problema meu. Eu agora fui ver muitas peças nos últimos meses, quase todas as que estão em cena, e sempre que me sento nos primeiros 5 minutos, primeiro que eu desligo, tipo, tiveste a ler o texto em casa, tiveste a comer uma banana ali no camarim, tipo, tu não fazes de Júlia, tu não és a Júlia. E por isso é que os meus inícios de séries e tudo, eu adoro, tipo, acredita já em mim. Vem comigo, acredita já em mim, eu depois posso pôr aqui surrealismo ou ficção, mas acredita já em mim. E eu gosto disso, não sei porquê, porque se calhar me sinto ofendido quando não acredito nas pessoas. Ok. Agora, eu não acho que isto é obrigatório, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu gosto de ver. E na parte de séries, que séries é que te deixam também nessa dúvida entre o que é a realidade e a ficção? Estavas a dizer que era os produtos que consumias. Sim, sei lá, tipo, há tanta coisa. Porque, por exemplo, sei que estávamos aqui até a falar em off de Succession, não é? Sim, sim. Adoras a série, sim. Mas não é desse estilo, é claramente é ficção, não é? Sim, sim. Tipo, isso é outra coisa, não é no formato doc, sim. Pois. Sim, mas aquilo são atores brilhantes, não é? Claro. Eu gosto disso, mas aí parece que já sei. Eu estava mais a falar do palco, sim. Ok, então, aliás, antes de irmos aí, só para perceber, tu gostavas de fazer produtos de ficção se tivesse esses meios, então?
se Gostava, estendesses claro, mais. gostava. Mas são difíceis e acho difícil, acho ainda muito complicado, mesmo com o maior orçamento de Portugal, maior, imagina, estamos a meter ICAs mais RTPs, tu teres uma coisa, ou a ideia inicial é uma coisa muito... É tudo no mesmo espaço, como acontece com o The Whale, que é este filme agora para do Aronofsky. O filme é quase todo passado num quarto, mas em caracterização eles devem ter gasto milhões. Uhum. Ou a ideia parte logo, epá, isto é uma ideia que se faz com um orçamento curto, e eu trabalho muito assim. Eu quando começo tipo um projeto, eu sou muito pragmático, eu sei o orçamento que tenho e o que é que eu posso fazer com aquele orçamento, e depois é que tomo decisões. Não acho que isto me limite, é só eu se falhar, a culpa é minha. Eu não vou dizer que não tenho orçamento. Não posso dizer isso. Se eu tivesse mais 2.000 euros por episódio, não posso dizer. Eu já sabia o que é que eu ia, eu gosto disso. Pronto, e em Portugal, dada a nossa escala, fazer uma série de ficção com atores, figurantes, um castelo e um cavalo, por exemplo, é muito difícil. Tanto que as melhores séries que temos em Portugal muitas vezes são adaptações, não é? Acho eu. Quais? Por acaso não estava... O Conta-me Como Foi, ok. o Fura-Vidas, a Avenida Q, por exemplo, também é uma adaptação, é uma peça. Eu agora para estar a falar de séries, sim. Não, Depois tens outros exemplos, claro que não são. Tipo, claro que já, agora tem-se feito coisas boas nos últimos 2-3 anos, não é? Também tens o Sara, por exemplo, que é muito bom, sim. E tens outras, não é? Tipo, o Glória também é bom, mas já mete um orçamento, aquilo é tipo, é uma vez em 2 anos, não é? Sim. E o agora resto é vamos muito ser complicado rápido, porque tens que fazer cedências de produção, depois não controlas bem o processo, é muita gente, e claro que epá, parece-me ser difícil. Tu já tinhas escrito com o Pedro Durão a peça do Resto da Tua Vida, o Clube da Felicidade também. A Catarina tinha entrado também no Clube da Felicidade, o João André já desde o Resto da Tua Vida. E tu dizes que normalmente gostas de trabalhar com pessoas que têm o mesmo comprimento de onda que tu. Neste caso, são 3 exemplos. Se por um lado é seguro, é confortável encontrarmos essas pessoas, e parece-me uma boa ideia trabalhar com pessoas com quem nos entendemos, não é? Também não é desafiador trabalharmos com pessoas com outros comprimentos de onda? Sim, é verdade. Até repetindo aquilo que disse há pouco, eu acho que estava preparado para esta pergunta. Porque eu acho que eu sei, colocam muitas vezes essa pergunta porque há muitos autores que têm a tendência a trabalhar sempre com os mesmos atores e com os mesmos realizadores, encenadores e tal. Mas eu acho que é mais porque, ou seja, tu vais fazendo alguns trabalhos, não é? Sinalizas as pessoas que te acrescentaram valor e que tu adoraste trabalhar, não só em termos de bom ambiente, como tipo, esta pessoa é ótima na sua área e está-me a acrescentar valor e tem os mesmos gostos e referências que eu. Portanto, e as pessoas que tu experimentaste e não gostaste, se calhar não te deixam de estar tipo, associadas a ti. Portanto, é uma coisa gradual. Eu acho que é isso que acontece. E depois também é uma questão de conforto. Porque o arriscar só por arriscar, deixa-me lá experimentar tudo novo. Às vezes sentes-te perdido, não é? E nós às vezes estamos tão inseguros no lançamento de um projeto ou quando estamos a escrever que precisamos que as 3, 4 pessoas que nós já temos alguma confiança nos validem. E acontece isso muito com o Pedro. E com o Pedro até é uma questão de tempo. Nós somos muito rápidos a chegar a uma ideia. Ou seja, a ideia é esta, e depois temos exatamente os dois as mesmas referências e fazemos as mesmas cedências em relação ao humor e ao ritmo. Consegues-me explicar um pouco desse processo? Sim, vou tentar. Atenção que para as pessoas imaginarem, tens um caderno à tua frente. Tenho, então vou tentar explicar. Fizeste uns rabiscos que eu apreciei. Sobre o que é qualidade do humor. Imagina, isto é uma coisa muito vaga, não é? Tipo, o que é qualidade do humor? Claro. Mas o humor tem uma coisa que dá para medir que o drama não dá, não é? Que é o riso. E eu concordo muito com isto. E depois podes medir de várias formas a qualidade do humor ou a eficácia do humor. É a quantidade de risos, não é? O volume do riso e a forma como chegaste ao riso. Na forma como chegaste ao riso, E entra aí a parte do riso. Sim, é isto. E eu com o Durão, o nosso ponto de partida é tentar fazer rir o máximo de vezes possível com menos palavras e em menos tempo. Ok, agora, como é que chegamos lá? E aqui é que começa as várias correntes de humor. E às vezes há pessoas que dizem, este é o humor disto, é o humor daquilo. Mas eu acho que a minha regra, pelo menos, é ok, eu aqui preciso de contar uma história. Era porreiro eu não estar, eu como Carlos, eu estou a contar uma história à psicóloga, eu preciso, ok, mas não vou fazer voz de bêbado, porque o João Paulo Rodrigues já fez isso. Ou o fazer de bêbado, tipo, o Nuno Lopes já fez isso nos contemporâneos, este sotaque, o Herman faz bem, não dá, ok, então vou fazer assim um sotaque mais provinciano, ok, provinciano, mas a Maria Rueff já fez sotaque taxista, este sotaque também não dá, este sotaque também não dá, e há sotaques, não podemos fazer sotaques, que isso é uma facilidade. Ok, então sotaques não dá, então vamos aqui à procura
de um sotaque qualquer novo, mais urbano. Pá, Mitras e Gunas também não se pode fazer desde 2018. Ok, sotaques não dá, então eu vou contar a história com a minha voz. Mas para isso preciso de utilizar aqui várias referências de homens pequenos. Homens pequenos, o mais fácil é utilizar uma figura pública para acabar esta piada. Por exemplo, Camané, que é um homem pequeno, ou Messi. Ok, mas vamos tentar não utilizar figuras públicas. O que é que parece um homem pequeno? Um casal, tu vês um casal num centro comercial e estão os dois de mão dada. O que é um homem pequeno? Olha, aquela rapariga vai com um homem tão pequeno que ela de costas parece que leva, o namorado parece que está a levar uma bilha de gás na mão. E nós, muitas vezes, nós já começamos na bilha de gás. Não é bem uma bilha de gás que queremos, é um extintor. Já não vão por todos aqueles exemplos de que não querem, usar. É tipo, e cada vez que algum de nós há um facilitismo, nós já dizemos, tu também não queres fazer isto, eu não quero fazer isto. Eu não posso fazer este sotaque porque isto é... Agora, eu às vezes também facilito, não é? Às vezes tu estás a fazer coisas como profissional, tens prazos e utilizas estratégias que já usaste. Mas eu acho que também pode ser cansativo para outros guionistas estar a aturar este louco, sou eu que estou a arriscar isto tudo. Isto é angustiante. Mas às vezes, também faço... também facilito, estás a perceber? Mas isso a mim dá-me prazer. É tipo, boa, descobrimos aqui uma coisa nova. Esse processo que acabaste de descrever era um processo que tu já usavas antes de resto da tua vida? Antes de... Por exemplo, em Bom Vivant, nos sketches, era uma coisa que pensavas? Isto já? Sim. Não, claro que tinha menos experiência e era mais limitado e era mais inseguro também. Quer dizer, inseguro acho que continuamos sempre, mas se calhar sabia menos coisas e utilizava mais fórmulas para resultar. Porque todos nós utilizamos fórmulas, não é? Basta... tu quando estás a ouvir uma entrevista num podcast e alguém está a contar uma história, muitas vezes tendem... nós às vezes não reparamos, mas quando imitam sotaques que tu já ouviste o Ricardo Araújo Pereira a fazer, ou a Bumba a fazer, ou o Herman a fazer, ou o Bruno Nogueira a fazer, não é? Ou a Maria Rueff, que acontece muito, a Maria Rueff e o Herman. E as pessoas andam, há milhares de pessoas a fazer aquele sotaque quando contam uma história. Eu acho que o nosso objetivo enquanto profissionais é tentar, lá está, a frescura. É, se eu quero fazer uma pessoa mais simples, ou seja, um condutor de Uber, vou fazer um novo condutor de Uber com o sotaque. Não vou fazer um... Sabes, que fazia a Maria Rueff há 10 anos. Sim. Achas que existem de facto coisas frescas que encontras ou são só coisas que se calhar já existem e tu não sabes? Porque há esse... percebes o que é que eu quero dizer? Imagina, estás a criar uma nova... Se calhar um novo projeto é mais fácil do que simplesmente não reduzindo, uma piada. Tens uma ideia para um conceito e vais dentro daquilo que conheces e dentro do que vais procurar, não encontras nada igual. Mas é provável ou possível que já existe alguém que tenha 30 views. Concordo. Percebes? Não, os conceitos é muito complicado. Eu acho que os conceitos já está tudo inventado, aliás. Então como é que nós chegamos à frescura, não é? Shakespeare. Não, mas os conceitos estão todos. Imagina, o Rei Lear, não é? Do Shakespeare, não deixa de ser Succession, Game of Thrones, é tudo igual. A ideia da luta pelo poder. O drama. Sim, claro. A viagem do herói também, o Homer já fez, já está, não é? As guerras de Troia, aquelas histórias para a Disney, do bonzinho que tem um mentor. Depois tem um problema, depois arranja uma mulher que o ajuda e o mentor ajuda, depois há um problema que afinal não consegue e afinal tem a solução. Isto já está tudo escrito. Mas dentro dos conceitos e das coisas podes procurar coisas novas que se calhar já foram feitas, mas dentro dos últimos 30 anos ou o que vês à volta podes fazer isso. E isso é execução, são os pormenores. Por isso é que a diferença entre os projetos ou as séries ou as peças ou as piadas são os pormenores, a ideia do pormenor. Succession, por exemplo, é bom, ou o Bo Burnham, ou o Carmichael, por exemplo, são os pormenores. É a forma como eles utilizam uma estrutura que já existe, porque é os pormenores. E a forma como o tornam algo pessoal também. Sim. Seu, né? No caso do Carmichael e do Bo Burnham, principalmente. Sim, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ser português e utilizar referências portuguesas. Não coisas específicas, mas gosto do accent português, gosto de... E isso, é novo, não é? No sentido em que é difícil copiar de um americano ou do inglês, não é? Claro que sim. A Síndrome de Lisboa vai estrear 4 de maio em Coimbra, vai Águeda, Torres Novas, Guimarães, Lisboa, Porto. Porquê é que se chama Síndrome de Lisboa? Esta parte de Lisboa aqui está relacionada com o quê? Boa. Isto podia ser Síndrome de Portugal, ou Síndrome de Porto, ou Síndrome de Leiria. Eu vou tentar explicar sem revelar muito, porque eu explico isso no início do espetáculo. Mas quase que tem que ver com uma teoria que eu tenho, ou que eu senti, que é um auto-julgamento de quem nasceu em Portugal, mas sobretudo de quem nasceu talvez numa grande cidade vai sentir isto, que é uma arrogância ou uma cenubeira que eu acho que nós não temos moral para ter
como tem nas grandes cidades, como em Nova Iorque, ou em Londres, se calhar já não tem, porque aquilo é tão grande, há tanta concorrência que ele já não tem essas caguices, esse auto-julgamento desde criança, de menos. Uhum. Ou seja, passaste numa prova de frição, para não te chites. Um auto-julgamento de eu se calhar estou. Para que é que eu estou tão contente por isto? Menos, tipo, a vida acontece. Agora, eu percebo que isso aconteça em Barcelona, ou em Paris, ou em cidades onde se passam coisas, mas nós temos esta arrogância, mas depois temos um provincianismo de um subúrbio de Lyon, e isto corta-nos as pernas em muita coisa. E muitas vezes pessoas que se calhar não vivem em grandes cidades, assim, cidades de distrito, e vão logo para cidades onde se passam coisas, cidades a sério, Londres, Nova Iorque, Paris, parece que não, eu sinto que não tem este auto-julgamento. Agora, esta é uma teoria que pode estar completamente errada, mas eu senti isto. À volta dos meus amigos, uma ideia de menos, és licenciado, boa, vá, cala-te. Para que é que estás a cortar fitas? E eu duvido, é uma coisa que eu acho que não acontece em pessoas que já nasceram em cidades grandes, a sério, e é uma coisa que nos que castrou muitos amigos meus em emoções, com namoradas, em celebrar sucessos, e que é uma coisa que às vezes, não tendo a pressão destas grandes cidades parolas, não sei se as grandes cidades a sério te puxam para aí, porque não há a escala é tão grande que tu nem te levas assim tão a sério. É uma coisa que acho que acontece muito neste pequeno país, Portugal, dentro do contexto europeu, não é? Passando aqui para uma parte mais de stand-up, ainda na tua carreira, digamos, em palco, tu, quando acabaste o Clube da Felicidade, começaste a fazer uns testes de stand-up. Entretanto, agora apresentaste esta peça de teatro, portanto vai-te ocupar ainda uns bons meses. Já falámos um pouco, já te perguntei se gostavas mais de stand-up ou de teatro. Em que lugar é que está o stand-up na tua carreira neste momento? Eu gosto muito de fazer stand-up em pequenos sítios, tipo até 100 pessoas. Gosto muito dessa ideia de estar ali várias e várias vezes, de escrever as piadas, tentar melhorar, voltar para casa, debater com o manager, com o Zé Mesquita, que tem uma grande pachorra, ou então com a minha irmã, que vai ver muitos espetáculos. E estamos ali a debater o adjetivo, o tom. Não digas isto assim, diz menos palavras. Eu adoro isso. O stand-up em grandes salas, ainda não me apeteceu fazer nada. Primeiro porque acho que não tenho nada para acrescentar. Depois porque o stand-up mais convencional sinto que me pode limitar. Em que sentido? No sentido em que, como já é uma estrutura, não é? Um conceito que está tão fechado há alguns anos, apetece-me, se me apetecer tipo, utilizar músicas, luzes e contar histórias de certa forma já com o corpo, como faz o Bo Burnham, ou então não está tão preocupado com o ritmo e com a forma como fechas um beat ou a história, parece que é outra coisa, é um monólogo, e se calhar isso é a coisa que eu vou fazer primeiro antes de fazer stand-up. O stand-up eu gosto daquela ideia de ter meia hora, ter convidados e naquela altura tentar ter o máximo ritmo possível com as histórias que me estão a acontecer naqueles meses. Eu gosto disso. E aquele conceito eu filmei tudo, porque não sei se vou lançar ainda estamos em edições, ou seja, filmei esses testes todos, okay. Porque a minha ideia não era levar aquilo para fazer um espetáculo maior. Eu estou sempre a mudar, eu não consigo trabalhar a um ano. Há coisas que eu já me irrito de ver, e era para tentar utilizar aquilo num conceito que eu estava a imaginar em vídeo, com partes de stand-up e que ainda está no forno ainda, sim. Ok. Era mais... Ou seja, aquilo não foi... Aqueles testes não foram para resultar num espetáculo. Não. Foi mesmo para fazer propositadamente em salas pequenas. Sim, eu agora vejo-me mais a fazer outros formatos ao vivo em palco, até porque é aquilo que eu gosto mais de ver neste momento. Como já disse há pouco, eu gosto muito de ver peças e pronto, eu gosto de experimentar isso. Acho interessante porque na altura, se calhar ali pós-Boomerang, Bom Vivant, o stand-up era aquilo em que querias mesmo ser reconhecido. Eu quero ser um stand-up comedian, não é? Sim, eu disse isso? Epá, não sei. Não, porque às vezes pode dizer precisar muito... onde, mas... Eu não sei se disse, se calhar disse, sou capaz de ter dito por insegurança. Não, mas lembro-me de ouvir falar assim. Sim, eu gosto de fazer stand-up, eu gostei muito, vou gostando, mas nunca tive uma ideia daquilo ser o fim, acho eu. Ou se disse, se calhar estava errado e inseguro. Mas desde que comecei a fazer humor, eu nunca olhei para o stand-up como isto é o final, ou isto é o apogeu daquilo que é o humor, certo. Ou o último nível do humor, não sei se é. Mas achas que isso é também não queria usar o termo preconceito, mas parece que já é uma norma num comediante de palco que
pronto, então agora isto é um sol por ano ou um sol a cada 2 anos, e por isso também muita gente acaba por ir nesse caminho, por ser um pouco empurrada para o stand-up, e se calhar às vezes até se expressam melhor noutra linguagem, noutro meio. Achas que isso é uma coisa que acontece? Ou seja, há muita gente a fazer stand-up porque é uma coisa mais já está mais o caminho já está mais feito para aí na comédia, não é? Então é mais fácil também. Depois, em termos de remuneração, também é mais fácil, não é? E se calhar algumas pessoas são empurradas um pouco nesse caminho. Sim, eu acho que é isso, porque é um caminho que outros já fizeram, e lá se percebes, é um conceito ou um contexto. Eu não quero dizer confortável, porque acho que fazer stand-up é das coisas mais difíceis, para não dizer a mais difícil, mas é uma fórmula que já está resolvida. Eu entro em palco, se eu tiver bons beats com novos ângulos e fizer rir durante 1 hora, à partida, isto não vai ser um flop. Só tenho que trabalhar muito, tenho que testar muitas vezes. Ou seja, o caminho, a estrada já está feita. Eu arranco daqui, chego lá ao fundo. Portanto, é normal que essa estratégia resulte, sobretudo o stand-up em Portugal, foi um mercado durante muitos anos pouco explorado. E eu acho que isto são as dores de crescimento de um mercado pouco explorado. Ou seja, é normal que as pessoas utilizem estratégias, muitas vezes por segurança, outras vezes por gosto, que sabem que resultam, não é? Acho que é natural, e não é só aqui, é no mundo inteiro. Agora, eu percebo, do ponto de vista do espectador, realmente é muito complicado ser surpreendido em stand-up. Pode aquilo ser brilhante, pode roçar a perfeição, no sentido em que não senti que isto, ou seja, adorei, teve um ritmo impressionante, contaste uma história pessoal, bateste num tema que me tocou, e mesmo assim eu acho que já vi isto em algum lado. É difícil, não é? É difícil hoje em dia um sol só por si, um sol eficaz, ter um impacto numa pessoa que já viu muito stand-up, acho eu. Eu percebo o que é que estás a dizer, e por isso é que me parece que esse caminho de em palco, mas mais aberto, com possibilidade de música, de luzes de outros atores, por exemplo, monólogos, acho que foi esse o termo que usaste. Sim. É mais interessante para ti por isso, porque consegues, não estás, à partida não te estás a limitar a um formato que já está completamente assente, o stand-up tradicional. Sim, e às vezes se calhar também é uma defesa minha de nunca ter sentido que conseguia alcançar aquilo que eu queria dentro do stand-up. Eu também acho que é uma coisa. Eu, quando estou a ver um stand-up comedian sentado ou em Portugal ou lá fora, cheio de ritmo, por exemplo, openers do Louis C.K., aquela pessoa que nos primeiros 5 minutos põe-te a chorar a rir com um beat que está a fazer há 10 anos, pelas características físicas e pelo tipo de voz que tem, aquilo é muito competente e é muito eficaz no mundo inteiro. Mas o meu sonho não é ser aquilo, estás a perceber? Apesar de saber, eu não acho que aquilo que eu faça seja mais fácil ou mais difícil do que aquilo que ele está a fazer há 10 anos. Eu é que não me imagino, apetece-me fazer outras coisas, percebes? Eu não me apetece ter 10 minutos à prova de bala naquele bar, estás a perceber? Claro. Porque acho difícil depois transportar isso para o segundo sol. Para o primeiro dá para fazer, tu podes ter um sol à prova de bala. No segundo, e acho que as pessoas muitas vezes, mais do que eficácia, pagam carisma. As pessoas, quando vão a um espetáculo, estão a pagar carisma. Que é uma coisa que as pessoas podem dizer que não existe, ou que não querem, ou que não compram, e que vão ver porque se riem muito. É verdade, mas as primeiras pessoas a fazer rir muito é porque são altamente carismáticas. O Louis C.K. é altamente carismático porque foi pioneiro em muito a forma como chegou a fazer rir, e o Seinfeld também. Agora, eu acho que não dá para repetir o Seinfeld, nem o Louis C.K., nem o Ricky Gervais, nem o Chappelle. Não dá para repetir aquelas fórmulas. O carisma aparece sempre de outra forma que não assim. Percebes? E acho que isso resulta durante um sol, é isso. E o stand-up está-me a parecer difícil de... Como ele é, não? Eu agora para dar o exemplo do Carmichael, aquilo para mim é stand-up, pode não ser, mas eu não ponho rótulos. Okay. Mas eu gostei dessa coragem dele de não estar preocupado com o ritmo de forma premeditada. E ao mesmo tempo não ser uma TED Talks, como já falamos, não é? Tu, acho que era na série do resto da tua vida, o João André tinha lá uma passagem que mencionava que tu querias fazer stand-up na Altice Arena. Sim. Curioso, porque a introdução a esta conversa foi: eu agora quero fazer em salas até 100 pessoas. Sim.
E tu fizeste stand-up na Altice Arena. E até abriste antes do Bruno. Exatamente. Ou seja, se pensarmos em espetáculos a solo Sim. de stand-up que aconteceram no Altice Arena, tu foste o primeiro a fazer stand-up no Altice Arena, sendo que acho que já tinham ido lá aquelas com vários humoristas, claro, para a associação, a Fundação do Gil. Sempre cuidado, sim. Exato. Se não estou em erro, já tinha ido lá stand-up, claro. Primeiro, isso ainda é uma coisa que gostavas de vir a fazer? Stand-up na Altice Arena a solo? Gostava. Gostaste da experiência? Eram cerca de 14 mil pessoas, só para termos uma ideia. Gostei, não? Ou seja, da minha não gostei porque, sei lá, senti-me mal, agora sem querer estar com desculpas. Acho que há pessoas que estavam a subir, os ecrãs estavam desligados quando eu entrei e eu, tipo, claro que estava nervosíssimo, não é? Mas gostei, digo-te que gostei bué da experiência e gostei da experiência de ver o Bruno lá e o Ricardo. Estava assustado, mas não senti, ele preencheu o Salvador introduzir. Sim, o Salvador introduzir, ri-me imenso. Tipo, achei que isto aqui dá para fazer em bom. Não é tipo, o Kevin Hart faz em arenas e isto não é bom para as pessoas. Não, isto dá para fazer em bom. Da perspectiva que eu estava a ver e a ouvir, gostei disso. E gosto dessa... no fundo, tipo, é um objetivo. Eu durante agora 2 anos, que projetos é que eu vou fazer? Ou será que eu consigo? Há assim tanta gente para me ver num Altice Arena? Eu gosto desse desafio. Sim, gosto. Eu estive lá, sentado, não é bem lá ao fundo, porque também os meus bilhetes não eram os melhores. Sim. Mas como público, devo dizer que é uma experiência que não adoro da perspectiva de salas para ver stand-up. Eu gosto mais de coisas fechadas. Não? Eu sei. Mas não tinha visto o Sol do Bruno, foi a primeira vez. Eu acho que depende muito dos lugares. Nós, por exemplo, fizemos, eu e o Pedro fizemos o Campo Pequeno, não é? Que é gigante, acho que não é metade de um Altíssimo, mas é pronto. 6 mil, acho eu. Acho que sim, pronto. Ainda fizemos uns. E fomos recebendo feedback das várias pessoas. E a mesma pessoa a ver o espetáculo na plateia ou num camarote, a experiência é totalmente diferente. E eu, como público, também senti isso no Coliseu. Portanto, o Coliseu, às vezes, para mim, é isso que estás a dizer. Eu, como muitas vezes fico, porque são convites de amigos, num sítio tipo camarote, e já vi lá em baixo, a experiência é total, até numa frisa do Tivoli. Portanto, eu não sei se isso tem que ver com a... Não, claro que sim. Claro e que o Tivoli são 1000 pessoas. Tu dizes, se calhar, que o Tivoli que é ótimo para stand-up. Eu também acho que o stand-up é melhor até a 120 pessoas. Mas para isso temos que decidir que vamos todos ser gestores e contabilistas e fazer stand-up ao fim de semana, ou então 3 sessões por dia durante 6 anos. Não, mas era se aquilo já atingiu um limite de... isto de facto é uma experiência. Eu adorei a experiência, não é? Nunca tinha estado numa sala com 14 mil pessoas a rir, não é? Mas devo dizer que em termos de público acho que se calhar chega a um ponto em que para mim, se calhar não... Agora vou ver o Ricky Gervais, não é? Percebo. Já comprei, não é? Mas vou na mesma. Claro. Mas percebo que... Sim, mas eu àquela escala, quando vai, é a única forma, Eu percebo o lado deles e imagina, tu fazes um podcast sobre humor, és capaz de ser do top, 400 pessoas em Portugal que mais percebe do humor? Não, 400, não sei. Ou seja, no sentido em que tu estás dentro da área. Portanto, é normal que tu não sejas exatamente uma carreira daquele tamanho, mainstream, dos 8 aos 90, como tem um Bruno, um Ricardo, um César Mourão. Eles não podem necessariamente trabalhar para aquilo que nós... Não, claro só que isso, sim. estás a perceber? Eu nem estou a dizer não, isto tem que ser em salas de 1000 pessoas, não é isso? Eu fiquei surpreendido porque eu tinha a teoria que não dava para fazer stand-up depois no Coliseu até sequer. Tinha essa teoria. No Coliseu? Já achava que era muita gente e vi no Altice e se calhar foi a adrenalina, mas adorei mesmo, ri-me e falei com muita gente ali que adorou tipo a experiência, que não sentiu diferença para uma sala mais pequena. Então ainda vais querer um dia ter lá um espetáculo também? Não sei se acho ambicioso. E como é que foi o convite? Porque, já aqui disseste, Bruno Nogueira a fazer stand-up, Ricardo Araújo Pereira a introduzir, podemos dizer se era stand-up ou não, e tu foste a primeira pessoa a subir a palco. Sim. Como é que foi o convite do Bruno? Foi um convite sem ser piso. Foi, tipo, ele ligou que foi simpático. Nós já nos tínhamos cruzado naqueles testes na construção. Na altura acho que foi o Salvador e o Eduardo Madeira não podiam, então eu e o Pedro fomos atuar. Eu fiz uma coisa então que eu escrevi o beat, imagina, íamos atuar às 9, eu escrevi o beat. Não, íamos atuar às 7 e às 9 eu escrevi o beat às 6. A primeira vez foi horrível, na primeira sessão. A segunda, de improviso, contei uma história que correu bem, pronto. Agora, eu acho que... Pronto, e depois o Bruno foi daí, íamos falando de forma esporádica, e ele ligou-me tipo, e fez esse convite. Acho que talvez mais pela série, pelo resto da tua vida, que tinha acabado de sair, acho eu, tinha saído há uns meses.
Aquilo foi 2020. Sim. Foi Ele mais ou menos por anunciou essa ali em altura. 2019 e eu tinha feito antes. Pois é isso. E pronto, fiquei contente. Fiquei um bocado assustado ao início. Lembro-me de fiz imensas sessões de teste. Pois fizeste. Estás a ver? Foi. Muitas mesmo. Eu no dia anterior eu atuei 2 vezes em Setúbal. Eu fiz stand-up 2 vezes em Setúbal. Ainda fiz uma noite de teste organizada por mim. Devo ter feito umas 50 Eu sessões. fui a essas, a padaria do povo. Sim, só para testar aqueles 12 minutos. Preparei-me muito. E pronto, e depois foi o que foi. Acho que vale pelo marco, não é? Estava a tentar me lembrar-me, porque agora, entretanto, sei que na altura o Bruno depois lançou aquilo, o Sol, não é? E tinha um pequeno documentário também. Sim. Eu lembro-me de ver o documentário. Já não sei qual é que foi exatamente a expressão que o Bruno usou, mas eu acho que ele falava do resto da tua vida na altura. Sim. Que se identificava com a forma como aquilo estava feito. Mas o que é que para ti significou? Porque o Bruno, eu sei que é a tua referência nesse aspecto de séries, pelo menos em Portugal, não é? Sim, também gosto muito do Carlos Afonso. Carlos Afonso. Gosto muito, sim. Na casa de... Como é que se chama? Espera, agora... Casa deste senhor. A casa deste senhor, exatamente. Sim, tipo e outras coisas, sim. Sim. O que é que significou para ti sobre a tua primeira série, que teve logo imenso impacto, teres o Bruno a dizer aquilo? Sim, é importante. Como é que eu ia dizer isto? É importante, como foram importantes, sei lá, dicas no início do Salvador ou de outros humoristas. É importante esse reconhecimento, porque são pessoas que nós admiramos, não é? E sobretudo do Bruno na altura, ele raramente fala bem de novas gerações, não é? Isso tipo é bom. Mas depois, sei lá, isto dá tudo tanto trabalho. Nós temos tantos dramas interiores, tantas inseguranças com aquilo que estamos a fazer e com aquilo que acabámos de fazer, que parece que dura pouco. Não sei explicar, quando tu já vives disto, os teus dramas internos é o que é que vais fazer, esta piada não está a resultar, esta história não, é parola, que tu, aquilo, dura pouco. Mas claro que é importante, sobretudo, mais para o posicionamento, no sentido em que há pessoas que podem estar a olhar para ti como um puto do YouTube e de repente um comentário desta pessoa, um comentário daquela, parece que a comunicação ou os órgãos de comunicação de repente colocam-te num sítio que é, olha, tu afinal fazes coisas que são interessantes. São mais as pessoas que fazem a opinião e a imprensa que utiliza isso, como por exemplo está a acontecer agora, do que na vida real. É mais percepção, porque eu não acho que um elogio de uma pessoa que tu admiras te traga mais público ou te faça com que tu não percas tipo a tua carreira, que não fiques sem carreira por um passo. É isso, tipo, é importante, é um elogio fixe, mas não, ou seja, não é um último nível, não é? Depois disto, olha, agora consegui. Mas é fixe, sim, tipo, é porreiro. É sempre porreiro receber tipo elogios dos pares, não é? Mas também não podemos viver para isso. Claro. Temos que sempre Acho encontrar que é uma assim um meio termo, claro, um meio termo saudável em relação a elogios, prémios, até porque coisas depois assim. disso, não é só os elogios dos pares que não te fazem uma carreira, tipo, Claro. não é? Normalmente eu acho que as pessoas têm que estar nisto, e isto é importante, porque adoram fazer isto e porque adoram o esforço e o artesanato que é construir coisas, criar séries, escrever piadas, porque sei lá, os elogios podem nunca chegar e tu podes ter muito público, não é? Isso também não deixa de ser nobre. No resto da tua vida, tu também dizias a uma certa altura, quando estavas na praia com o João André, lembro-me bem deste momento, que já ias atrasado em relação, neste caso, a calha ser também o Bruno Nogueira, dás o exemplo de com X idade já guiavas certo carro. Sim. E Tu não que... podes dizer Porsche, não é? Não, foi só porque não fui ver, ok. já tinha tentado, mas não fui confirmar qual era a marca. Marcas, como também me tiraste aqui para o rótulo da água. Não, mas isso Chega aí para é só Porsche, para não também aparecer no vamos dizer. vídeo, não é? Ok. Podes dizer, claro que sim. Mas isto deixou-me a pensar se, andando sempre atrás dos novos, de outros objetivos, como tu estás a dizer, elogios não fazem uma carreira, não é? Tens que estar sempre à procura de algo novo. Eu acho que isto é uma condição também muito de humorista ou uma pessoa que trabalha nas artes, mas não só. Pessoas do dia-a-dia que têm outras profissões também, que sejam ambiciosas. Consegues de facto aproveitar às vezes, olha, o resto da tua vida correu bem, incrível, agora consigo aproveitar, ou estás já logo a pensar no próximo? Consegues aproveitar um bocado o momento, não é? A satisfação momentânea que projetos com sucesso te podem dar. Sim, eu achei que me ias perguntar sobre o Nogueira já teve um Porsche e se eu ia... Exatamente. E se eu já tenho o Porsche. Não, isso era guião. Mas eu sim, tipo, essa pergunta é porreira. Eu acho que agora sim, eu por acaso eu aproveito bué. Eu estou sempre contente.
Eu estou contente na rádio, eu estou contente quando estou a escrever com o Durão de Zoom, eu estou contente em ensaiar agora. Vou ensaiar a seguir e vou feliz. Que é, deixa-me como é que eu vou fazer rir ao Catarina ou ao João André. Eu estou sempre a aproveitar. Mas não sei, mas é uma coisa nova. Eu antes era muito mais dramático nisso, mas gosto disto, pá, tenho sorte. Quando dizes coisa nova... Antes sofria muito por antecipação. Estava sempre preocupado com... o que é que eu estou a fazer de mal? Tenho as minhas fases, não é? Tipo, há fases que eu acho que estou em drama. O que é que eu vou fazer agora? Mas nesta fase agora posso dizer que consigo aproveitar completamente. Gostas mais desta fase em que ainda estás a criar, estás em ensaios, não é? Em que ainda estás num processo de criação, ou depois quando já tens a concretização feita? A minha pequena experiência, a minha pequena carreira permite-me quase prevenir dramas. Ou seja, eu já sei que esta fase está ótima. Nós tivemos ali uma fase onde estávamos a fechar o guião, que achávamos que ele estava fraquíssimo, mas depois lá demos uma volta, confiámos, Durão, não sei o quê, agora estamos completamente estáveis, o guião está fechadíssimo, os ensaios estão ótimos, estamos numa fase boa, mas eu já sei que vamos chegar agora daqui a 2 semanas na parte de estudar transições, que vamos estar em euro e eu vou achar que a peça não vale o valor que eu estou a cobrar pelo bilhete e vou ficar tensíssimo com isso. Depois vai correr bem. Já avisaste as pessoas já estão preparadas Sim. para isso, então? Não, uma semana antes as transições vão estar fluídas. Na estreia, antes de executarmos, vamos sentir isso, e depois quando estrearmos mesmo em Coimbra, que é a primeira data, não vamos sair com a sensação que queríamos sair. E depois nas outras vai começar a ser tipo, isto está bom, isto está bom, tipo, conseguimos, isto é fixe, tipo, era aquilo que nós queríamos, e depois vai ser gradual e vai ser só aproveitar e tentar ser cada vez melhor. Tipo, eu já consigo prevenir isto. Já tens um Excel com isso tudo, parece. Não, sei que foi assim que eu passei. Já me acontece com os projetos, às vezes estou na dúvida quando vou lançar, depois de lançar já estou relaxado. Acho que há coisas que tu não consegues controlar, a única coisa que consegues controlar é trabalhar muito antes daquilo sair. E depois, sei lá, não sofrer tanto com a opinião, sei lá, não sei. É a única coisa que podes fazer. Então, pegando em outros projetos que fizeste, o Clube da Felicidade é também um pouco em si a história de como estás a tentar reagir ao resto da tua vida, não é? Ter ideias novas que achas igualmente boas. O que é que achaste dos resultados? Até porque, não sei qual é a razão, mas eu tentei ir ao YouTube ver a série e sucede que só está o primeiro e o último disponíveis. Sim, isso. No teu canal do YouTube. Sim. Eu utilizo músicas sem razão, sem... Sem... Não, ou seja, não, peraí. Precisas ter autorização. E o YouTube, a partir daquilo, faz-te... Que foi sempre a minha vida, tanto que isso é uma react a uma música de hip-hop, o artista, por meter a música, o YouTube consegue rentabilizar aquilo em todos os vídeos do mundo que tem aquela música de fundo, tanto que o TikTok então é isso, não é? Claro. Mas eu apanho ali um vazio da lei, onde naquela série em específico, apesar de eu já ter sido avisado, mandaram-me aquilo abaixo e só não mandaram o resto da tua vida e o canal porque tivemos em discussões, agora posso dizer isto. E ainda não consegui repor aqueles porque tenho que editar tudo sem músicas, aqueles 3. Portanto, a série, aqueles episódios, tiveram no ar pouco tempo. Mas é capaz de ter sido, eu por acaso acho que o Durão já disse isto também numa entrevista, agora não quero estar a repetir, acho que foi recente, mas é capaz de ter sido o produto até agora, vamos ver, com esta peça que eu tenho mais orgulho, no sentido de... Gostaste mais do Clube da tua vida do que do resto da tua... do Clube da Felicidade do que do resto da tua vida? Sim, porque pela primeira vez eu consegui fazer exatamente aquilo que eu queria e que eu acho o equilíbrio entre fazer uma coisa porque eu sei que vai resultar ou para as pessoas ou exatamente aquilo que eu quero. Tipo, apesar de ter feito o esforço, e eu trabalho sempre para que aquilo tenha resultados, apesar de eu sabia logo à partida que o Clube da Felicidade é um produto mais difícil de resultar por uma razão. Em termos conceptuais, aquilo não tem estrutura. E eu gostei disso. Eu gostei de criar tipo, essa estrutura. E a estrutura do Resto da Tua Vida ou do Último a Sair é o documentário sobre a pessoa que não tem nada e vamos tentar com que ela tenha tudo. O Último a Sair é... Existem reality shows, não é? Pegamos neste conceito, acontece isto. O Erro Crasso é um programa para de entrevistas onde acontecem coisas cá dentro. Não é? O Conversas Miguel é um podcast. E quando crias uma estrutura nova, onde não se sabe bem o que é que isto é uma série de ficção, não tem depoimentos, mas tem um narrador... É estranho. Para quem é normal, sim, é normal que seja estranho e nós já sabíamos isso. À partida quisemos correr o risco. E eu fui feliz a fazer aquele processo todo e também acho que cheguei a um público, pelo menos das reações que fomos recebendo, que se calhar ainda não tinha chegado. Que tipo de público consegues definir mais ou menos?
talvez um público que gosta das coisas que eu consumo, acho eu, ou que eu tinha vindo a consumir e ainda não tinha tido a coragem de executar, e eu gosto de brincar, ou seja, brincar nesse sentido, gosto de experimentar e saber qual é que é o meu objetivo com este projeto. Eu nisso sou muito pragmático, e este projeto tipo, é para chegar a quantas pessoas? Esta peça é para fazer arenas ou é para fazer salas pequenas? E a comunicação que eu faço tem tudo a ver com isso, não é? Porque eu gosto pouco de justificações, no sentido de arranjar desculpas para as coisas não irem de encontro aos objetivos que eu tinha no início. Então o resto da tua vida, tu ficaste surpreendido com o resultado? Ou seja, de chegar a tanta gente? Ou sabias exatamente que aquilo ia resultar assim? Há sempre dúvidas, não é? Tu nunca tens certezas, não é? Mas o objetivo era este. Sim, era vou-te dar um exemplo muito fácil, que é, eu no resto da tua vida, se eu não utilizar depoimentos para contar a história, aquilo era altamente confuso. Claro. Eu sentar-me com um fundo de uma cor e dizer o que aconteceu na história foi isto, nós chateámos e não sei o quê, traduz toda a narrativa para toda a gente. Quando faz uma série de documentário sem depoimentos das figuras, é normal que aquilo não seja bem um documentário. E tu, às vezes, fazes essas cedências. Eu quero utilizar depoimentos porque é mais fácil para toda a gente perceber esta história. Dizer, não me apetece fazer isto. E há cedências que tu fazes nos projetos e não fazes noutros. E eu gosto de ter noção das cedências que eu fiz. Por exemplo, vou-te dar agora um exemplo específico. Por exemplo, deixa-me só perceber, no Clube da Felicidade, ou seja, não existiram esses depoimentos por opção. É isso que estás a dizer. Se calhar pode ser mais fácil para perceber uma história. Por exemplo, numa peça, eu agora, por exemplo, queres mostrar que tens um trauma de infância. Em todos os filmes ou em todas as séries, olhas para o céu e vai um momento teu em criança a ver uma disfunção dos seus pais. Por isso é que ele é assim. Ou tipo, ele tem problemas em relações. Porquê? Houve um tio que que a pessoa dele numa despensa, e tu voltas e percebes isso. E a série está tipo, malta, percebam todos, bora. E eu, sem querer ter aqui eu nunca faço coisas para... Eu faço sempre coisas para toda a gente perceber. Mas a forma como chego lá, às vezes, pode ser mais ou menos complexa. E eu gosto de brincar com isso, não é? Apesar de, eu faço um esforço e quero sempre que as coisas resultem para o maior número de público possível. Às vezes estou disposto a correr riscos. E sei os riscos que corro, pronto, é isso. E tem a ver com esses pormenores. Não queres que seja uma coisa que estás quase a explicar tintim por tintim à pessoa exatamente. Dá para perceber na mesma, não é? Mas de uma forma mais escondida ou mais... São as subtilezas e é o subtexto, que é isso que eu também gosto quando estou a ver coisas. Eu gosto de coisas mais... Por exemplo, eu gosto muito do Afterlife. O Afterlife não é subtil, não é? Ele quando está triste está muito triste, apesar de eu achar que aquilo é irónico. Mas eu não acho que aquilo tenha pouco sucesso. Aquilo é eficaz naquilo que se propõe. Achas que o Afterlife é irónico? Acho que sim. Achas que ele está, ou seja, aquele sofrimento todo de estar mesmo muito triste, achas que é ele quase a ironizar essa situação, esse tipo de série, portanto? Eu tenho a ideia que sim, não sei se estou a atribuir, ou então é só eu estou a fazer uma série para o Netflix que é que chega a milhões, é isto. Sim. E está tudo bem, e é muito difícil fazer aquilo. Claro. Ou seja, se facilitar, não é facilitar, é criar uma coisa lida pelo maior número de pessoas e ao mesmo tempo ser bons em termos técnicos, não facilitando na forma como chegas lá, podes só tomar uma outra opção, é muito difícil. Mas ele aceita isso e faz, não é? E depois tem outras coisas que são mais difíceis. Então, eu acho que é bom para brincar com tudo. Aqui no podcast peço sempre que tragam um excerto de comédia, em alguma forma, de alguém que tu gostes, e tu trouxeste alguém que acho que talvez tenhamos mencionado, mas nunca falado a sério, o Mário Viegas. O que é isto, Carlos Coutinho Vilhena? Eu consigo ver profissionalismo, não sei, talento ou tipo carisma, e associar isso ao seu contexto. Eu acho que se o Mário Viegas tivesse nascido noutro país, tinha sido um ator brilhante de comédia, não só. Eu acho que ele não tinha sido só ator, porque se ele tivesse nascido hoje e tivesse Premiere, ele teria sido um realizador, um editor. O Mário Viegas tem 2 programas, tem um que teve 2 versões, que é o Palavras Ditas, que é o Mário Viegas a declamar poesia. E ele tratava da realização, muitas vezes da edição, na RTP1. E ele foi das primeiras pessoas a fazer coisas do género. Imagina na RTP 1984, a dizer assim:
Tu estás ligas a RTP, imagina, tipo, os nossos pais, os nossos avós a ver, Certo. e o genérico começa, malta, isto é um genérico, parará, pá, 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 sem fundo, sem nada, parará, pará, pá. Tá, o título deste poema é isto. Ou seja, ele já fazia coisas de humor, no sentido em que ele fez uma coisa tipo uma vez onde começa logo um programa a dizer, malta, tipo, esta percha aqui está errada. 1984. Posso gravar? O plano está bom. Vai, porra, enganei-me. Esta coisa que tu vias o Unas a fazer naquele programa que ele tinha em Fundo Negro, que o Bruno fazia nos Contemporâneos, que o Herman chegou a fazer no Herman Sick, aquela simulação com a Lili Canessas, ele fazia isso em 1984. E sem o mundo que nós temos agora, sem YouTube, sem Google, sem nada. Não é? Ele já era completamente irreverente e olha, disruptor. E tu queres avançar já para o certo? Disruptivo. Sim, Disruptor. Acho que é mais uma coisa como um instrumento. Sim. Disruptivo. Se quiseres introduzir já o certo, podemos ouvir já. E ele, um ano antes de morrer, e agora, olha, nós estamos a gravar isto em 1 de Abril, ele morreu de 1 de Abril. É verdade. Que é giro no Dia das Mentiras. Foi também uma homenagem, claro. Revelar. Sim. Eu acho que ele tem apenas uma sala, que é a sala estúdio Mário Viegas no São Luís, não é? Exatamente. Porque ele está muito associado ao acting e ele era ator, ele raramente escrevia textos. Ele pegava em textos de poetas, ou do Mário Cesarino, ou do Henrique Leiria, e está mais associado como um ator. E ele levantou muitos anticorpos. Eu não sei se ele falava até mal do Herman. Acho eu. Ele estava sempre a dizer que em Portugal não se fazia nada, que era tudo cansado. Falava dos limites do humor em 86. Dizia tipo, não tenho nenhum, é ofender, dizia já isso. E depois tinha uma característica que eu gostava muito, que ele no palco, nos monólogos que ele fazia, que para mim era stand-up, o último espetáculo dele foi Europa Não, e foi coincide com o ano onde ele se candidata a Presidente da República. E ele na altura já tinha imensos conflitos com os canais, com a televisão, com a política, e ele candidata-se, e há uma jornalista da SIC, quando a SIC está a começar, isto foi em 95, que vai filmar um pouco de espetáculo. E ele para o espetáculo e diz, está aqui uma jornalista, a peça está há 1 ano e está a ser um sucesso. Boa. Chegou a tempo. As pessoas riem-se muito, dizer assim. Pois eu sou candidato e faz de improviso, a gozar com a pessoa. Mas de forma brilhante. Ele para uma peça onde ele tinha um texto e faz um improviso de stand-up como tu vias os LX Comedy Club para fazer no Teatro do Bairro. Em 1995. Pronto, e é esse certo para que vamos ouvir agora. E está muito à frente do seu tempo, portanto. Como é que se chama a minha querida coitadinha? És jornalista que nós temos estado a ver com criança. Desculpe. A sua graça é Ana Margarida. Ana Margarida. Prazer. Então, eles coitadinhos, ao fim de 1 ano, descobriram que havia um espetáculo. Agora, esta parte polícia dos políticos que estão aqui, sabe que eu tenho que me virar só para ali. Vocês convinha fazer a sonoplastia perfeita. São só 2 minutinhos de tempinho de antena para a Ciquinha. Só agora é que descobriram que eu estou muito bem informado. Então, quer que eu faça claquete, já facilita para a montagem. Mário Maffeu! Viegas mais de o Mário do Solinho, o Viegas é que é fixe! Apanhado! Como é que entraste em contacto com o Mário Viegas? RTP Arquivos, estou a imaginar. Consumiste tudo dele, não? Sim, eu às vezes vejo entrevistas e de repente uma entrevista qualquer, um programa que eu já via, começo a pesquisar de forma frenética o Mário Viegas e percebo... Mas ainda te vai acontecendo então isso? O quê? Hoje em dia, às vezes, ainda Não, vais encontrando coisas novas todos os dias. Até porque a RTP Arquivo não sei se não é atualizada constantemente, mas descubro sempre coisas que me permitem não só ter uma visão da forma como eu olho para a minha profissão a longo prazo, ou seja, o que me está a acontecer agora já aconteceu a alguém, o que é que eu não devo fazer, e aquela ideia que disseste há pouco, que é não há nada novo, e perceber que nós somos completamente vítimas do nosso contexto até em termos criativos. E eu tenho a certeza que se ele nascesse hoje, ele podia ser o Mário Viegas podia ser um membro de Boomerang. Não tenho dúvida nenhuma. E não seria só ator. Ele era bem mais do que um ator.
apesar de ser um ator. Agora, quando ouvimos, aquilo parece-nos antiquado, não é? Aquele acting, aquela palavra, mas na altura aquilo era bom. E há que ter esse distanciamento. Ele era muito provocador e eu gostava disso. Ele provocava bastante. Confesso que conheço muito pouco do trabalho dele, portanto, a partir daqui também vou debruçar-me sobre a RTP Arquivos para encontrar coisas. Uma outra rubrica que temos aqui no podcast: todos os convidados contam a história de como conheceram. Como é que conheceste o Ricardo? Eu, a certa altura, pá, aqueles convites bizarros, eu também já andei com cada um, isto realmente é eu fui convidado para ser jurado dos blogs do ano com 23, 24 anos, que era uma coisa organizada pela Média Capital, pela TVI. 23, 24 já estavas em Boomerang, é isso? Já, mas ainda assim era hilariante eu estar ali, porque eu devia ter menos 10 anos do que a pessoa mais nova que lá está, ou menos 15. E quem é que estava naquela mesa? Aquilo era um almoço onde nós nos sentávamos, já tínhamos de ter lido imensos blogs, política, humor, tudo, online e vlogs também. Aquilo era assim uns prémios um bocado... Queriam ser um género de Oscars, mas para digital, na altura. Tipo, a TVI tinha essa proposta, foi isso que me disseram. E disseram que os jurados eram o José Alberto Carvalho, o Álvaro Covões, que é dono do Alive e do Everything is New. Ricardo Araújo Pereira, David Fonseca, Rita Pereira, pá, só pessoas, sei lá, o dono do H3... que tem vários negócios, pá, só pessoas gigantes e depois este puto do YouTube. E sentavas-te à mesa, pá, uma mesa gigante, pá, e estavam muito mais pessoas ilustres que eu estou-me a esquecer dos nomes. Pá, era completamente hilariante, era hilariante para eu estar ali, mas pá, se o Ricardo Araújo Pereira vai, aquela partida deve ser bom. Claro. Pronto, foi o único ano que ele foi, eu ainda fui no outro. e foi aí, eu na altura lembro-me, sentei-me ao lado dele. Ele, pá, ele é sempre muito simpático, ele vê muita coisa, não é? Uhum. E é muito aquela humildade, não é? Tipo, é aquele ensinamento de ele trata toda a gente tão bem, não é? Que é quase inspirador. E ele na altura falou, pá, que já tinha visto algumas coisas de Boomerang, pá, não sei se preparou antes ou sabia, porque ele não sei se é calculista essa coisa ou se foi uma consequência. E eu achei-o bem simpático, ainda tivemos um debate. Eu até acho que ele na altura ainda não tinha visto Bo Burnham. E eu disse mal o nome e ele apontou num caderno, ficámos lado a lado, naquele almoço. E acho que foi, pá, sei que ele também não gosta de salmão, e tivemos ali um pequeno debate. Eu até digo que houve algumas votações de alguns prémios que eu votei parecido com ele, mudaram umas votações à última de alguns prémios. Quem é que foi vencedor? Pá, não me lembro. Mas o bloco que foi vencedor era muito, acho que era o mal. Pá, não sei, mas tinha assim um nome, mas escrevia crónicas. Mas então o que é que conversaram? Pá, ficámos a falar na altura do humor, mas era estranho porque aquilo de repente estava o Diogo Amaral para fazer uma coisa para o selfie ou para um segmento tipo Fama Show da TVI. Volta e meia nós a almoçar, a beber água, e ele vinha com o micro, porque aquilo era imagina, aquilo era num estúdio de telenovela, numa mesa da herdeira. Uhum. E volta e meia vinha e fazia-nos perguntas com o micro, Vox Pop. Imagina, de repente estávamos no Fama Show a falar sobre o Bo Burnham e com o Diogo Amaral, o ator, a fazer-nos perguntas. E como é que é isto aqui de avaliar prémios na internet? Muito complicado, ou não? Estão aqui os dois humoristas, como é que é? Dá para falar a sério sobre estes temas? Era difícil ter conversas complexas. Claro. Mas sim, para falarmos disso. Eu na altura se calhar não tinha falado tanto, mas ele faz muitas perguntas, não é? Uhum. Foi uma coisa rápida. Já falámos aqui do resto da tua vida, também do Clube da Felicidade. Queria saber a tua opinião sobre séries que vão um bocado ao encontro desse tipo de dilema, digamos assim. Há o exemplo do Nathan Fielder, a série o Nathan For You, mais recentemente o The Rehearsal. O que é que tu, olhando para ali, nós já falámos aqui um pouco, mas também só para explicar o The Rehearsal, nem sei bem como explicar o The Rehearsal. Aquilo é um bocado ajudar pessoas que querem fazer coisas na vida real, e elas, portanto, ele simula um ensaio muito complexo para as pessoas irem treinando e depois conseguirem concretizar aquilo na vida real. Só que depois aquilo tem várias narrativas ali, e há uma em que ele está a viver até com uma pessoa, porque a pessoa quer ser mãe. Bem, é muito complexo. Mas tu, olhando para aquilo, o que é que olhas, o que é que pensas que é verdade e o que é que achas que é guionado sobre essas séries em específico? Eu não vi tudo, eu vi partes, portanto se calhar não falo com propriedade. Eu acho que os americanos à partida, tendo mais orçamento, há mais coisas guionadas porque eles são melhores a fazer aquilo. Portanto há menos coisas reais. Mas eu acho que é tudo muito pensado, é tudo muito premeditado. Uhum. Mas eu também não procuro saber o que é real ou não. Não te interessa? Nada. Não, porque não vivo nesse... Pá, aquilo para mim pode ser tudo mentira. Eu gosto disso. Aliás, para mim vale mais se for tudo mentira. Mas do ponto de vista
Para mim também, mas do ponto de vista da criação, não te interessa perceber como é que ele constrói aquilo, e aí precisas de saber o que é guionado e o que é que não é. Não, mas eu acho que esse ponto de vista, sem querer ser muito. Não, por favor, sei. Não, pá, eu acho que essa parte já sei. Eu acho que sei tudo como é que aquilo. Eu acho que sei quase tudo como é que aquilo acontece. Consegues desconstruir então? Consigo, sim, porque pá, há muito pouco de realidade nas coisas que eu faço. É muito pouco mesmo. Para não dizer muito pouco. Só, sim, porque a realidade toda a gente consegue. Imagina, toda a gente tem uma realidade, não é? A diferença entre as pessoas que vivem disto e as que não vivem é quem consegue iludir as pessoas, não é? Aquela coisa da arte é ilusão. É ilusão. Eu concordo a 100% com isto. A arte é ilusão. E, sim, Art is a lie, nothing is real. É tudo é real. Por isso é que quando há aquele debate, se os humoristas devem tipo, utilizar a emoção ou não, devem sempre utilizar. Têm que iludir. Ou seja, não podem só contar uma história que lhes aconteceu e aquilo faz-me chorar. Têm que de alguma forma ter trabalhado sobre aquela história e iludam-me. Tipo, não contem só tipo, a verdade. Essa é a diferença entre um espetáculo e uma TED Talks. É a complexidade da forma, a ilusão que tu me crias. Eu gosto dessa ilusão. Mas depois não procuro saber o que é real ou não, mas consigo perceber quando não é, claramente, ou quando é só a realidade e não há ali trabalho artístico. Então uma pessoa que brote para um palco com uma folha apenas a realidade não é um processo artístico. Descreva só, ou seja, foi esta a situação, isto aconteceu-me, está só a contar a história sem um processo eu não quero meter, ilusão. não sei, eu não gosto muito de pessoas que dizem o que é que as outras coisas são ou não. Mas na tua visão das coisas. Eu estou a dizer, na minha visão, eu não faço isso porque parece-me mais honesto e corajoso trabalhar sobre as coisas. Envolve tudo muito trabalho do que só porque, ou seja, qual é a diferença? Quando tu vês uma história muito inspiradora de uma motivacional, aquilo é só uma história, não é? E toda a gente tem histórias para contar. Tu podes depois ter o dom da oratória e pedir a alguém que te ajude. Mas a diferença entre isso ou um trabalho artístico é a mentira, é a ilusão. É isto, não é? Ou seja, tu assumindo à partida aquilo que o teatro é, ou que o cinema é e as séries são, que é ficção, não é? A não ser que seja um documentário, mas à partida nestes produtos que estamos a falar são sempre ficção, não estar a enganar o espectador de que, não, mas isto estamos a retratar a vida real. Estás a assumir que é uma ilusão e dentro de assumir que é uma ilusão, consegues também enganar a pessoa no sentido de esta parte de facto é mesmo ilusão, mas esta aqui é a realidade. Ou seja, é não tratar eu acho que o espectador como uma pequena criancinha de atenção, que isto agora é o que vamos ver, nós não sabemos bem se estamos a retratar a realidade, portanto tu não sabes se é ficção, se é realidade. Não é? Mas eu também gosto disso, ou seja, isso também pode ser Achas que sim? Quando tu no briefing ou na sinopse passas isso, ou quando eles dizem isso antes, se não for um filme que isto é baseado numa história verídica, tu ficas com mais interesse, porque há coisas que são, porque pode ser tudo baseado numa história verídica, e é mesmo, mas depois o que tu fazes com isso é que é a diferença. É mais isso. E sei lá, eu se calhar vou-me contradizer. Não sei se acredito naquilo que disse há 20 segundos, mas as pessoas até me podem dizer, malta, isto é tudo real. E depois parte de mim perceber se aquilo é ou não. Se calhar não é, não é? Agora, se for mesmo real, à partida, eu não o faria, é só isso, eu não o faria. Mas eu não perco mesmo muito tempo com o debate da realidade e o que é real e o que é que não é. Então, olha, só para percebermos o tipo de séries como o The Rehearsal do Nathan Fielder ou o Nathan For You, tu achas que aquilo é 90% guionado? Eu acho que é 90% preparado. Preparado? Sim. Eu quando digo preparado é tu teres balizas para que aquilo aconteça. E isto é uma coisa de... é trabalho. É tudo muito... raramente existem poucas coisas que não deem muito trabalho mesmo. Uma coisa de artesanato. Acho que eles criam balizas e contextos para que aquilo exploda. E depois aproveitam o improviso e algumas coisas, mas acho que deve ser muito pouco. Eu quando digo guionado, não é guionado. Duvido que eles tenham deixas. Não há deixas. Mas a preparação e a escrita não precisa de ser deixas e diálogos. Pode ser só escrita de contexto e escrita de conceitos. Eu acho que é isso que acontece. Eu encontrei uma frase do Bo Burnham numa entrevista que ele deu ao New York Times que se liga um pouco com isto, que ele dizia que ser uma celebridade é mau para a comédia, que quanto mais as pessoas te conhecem, mais conseguem perceber o que é a realidade e o que é falso.
reveste neste aspecto, por isso também te proteges também, se calhar, a tua imagem? É pá, perfeitamente. Eu até te digo, eu concordo 100%, mas quem me dera estar num país onde tu, para divulgar as coisas ou para não seres também um bicho do mato, porque às vezes também apetece dizer coisas, apetece ter entrevistas, tens de ir, não é? Mas eu vivo sempre entre o devia ter ido, não devia ter ido. Porque é que eu dou entrevistas? No sentido, não é uma coisa pedante, é não achar que é interessante falar sobre os processos, acho mesmo que não é. Acho que é contraproducente em relação ao produto em si. A ilusão é sempre mais bonita do que a desconstrução dessa ilusão ou o debate sobre essa ilusão. Percebes? Não sei se é importante as pessoas conhecerem os autores. Acho que é o contrário. Para o produto em si, eu acho que não é importante. Agora, eu também ouço podcast, eu também quero saber sobre outros autores. Tu também precisas de pessoas aqui. Não, mas não. Mas em termos de o que é melhor para a ilusão e em termos artísticos ou para o humor ou para o drama, é nós não conhecermos as pessoas e termos debates com amigos sobre como é que é aquela pessoa. Eu acho isso interessante. Mas não gostavas de ouvir, sei lá, o criador de Succession a falar sobre a série, como de certeza já ouviste, não é? Adorava, claro, mas é a diferença entre é a política, tipo a política ou os tribunais fazem coisas, por exemplo, porque é que nós não podemos matar alguém que mata tipo a nossa mãe? É o que nos apetece, não é? Mas há alguém que já pensou nisto. O que é melhor para a comunidade, não é? É como a política pensa no que é que não é melhor para mim se eu estou a pagar muitos impostos. É o que é melhor para todos. E o que é melhor para todos em termos artísticos é tu não conheces o artista. Mas o que eu quero é ouvir o que é que o artista tem para dizer para aprender. Portanto, é... Então isso torna que conhecer o artista não seja o melhor para todos, ou não? Dá a volta. Estás a dizer que às vezes não sei. Eu acho que é melhor... não sei, não tenho certeza. Porque o que estamos a imaginar é... A parte artística do próprio artista é sempre mau. Quando ele fala de si próprio ou quando fala dos outros, então... Mas tu estás a falar de um projeto teu e nós estamos, por exemplo, neste caso, não é? Não te estou propriamente a perguntar coisas do teu dia-a-dia ou de como é que tu és XYZ. Podia, não é? Mas não é isso. E ainda assim, ao conhecer a forma como tu trabalhas, também te conhecemos. E tu só estás a falar dos teus projetos. Eu sei, mas será que é importante para as pessoas conhecerem? Imagina que as pessoas até me acham... Ganda porreiro, olha, para ouvir o Carlos no podcast, o gajo até é fixe. Isto não é um artista ou alguém, ou tipo um criador, um humorista, não quer ser mais respeitado por ser bom, por ser boa pessoa ou por ser interessante a falar. Sim. Pode ser super interessante ou menos interessante. Então se for menos interessante, é melhor que não vá mesmo. Mas a pessoa tem que se rir ou se sentir provocada se for drama. Se isso aconteceu, ótimo. Se isso acontece porque tu já achas que o gajo é um bacana, não sei, parece-me batota. Tipo, as pessoas não têm nem que achar os artistas interessantes ou boas pessoas. As pessoas têm só que ver as coisas e sentir coisas. Tipo, isto fez-me rir, isto fez-me chorar, isto é novo, isto não é. Mas a tua experiência como espectador de coisas em geral é essa? Por exemplo, falavas do Mário Viegas há bocado. Tu viste uma coisa do Mário Viegas e ficaste tipo, eu quero conhecer mais coisas do Mário Viegas. Sim. Eu quero conhecer o Mário Viegas, certo? É verdade, mas porque também vi 3 entrevistas, à quarta já me estava a irritar uma história que ele estava a contar igual. Percebes? Porque ele tinha claro. que... eu já sei que fumas... Isso é porque nós, se calhar, há certas pessoas que são assim. Eu também sou assim um bocado de ver várias vezes entrevistas diferentes de algumas pessoas e depois se calhar já apanho umas repetidas, não é? Umas histórias repetidas, mas se calhar também porque é batota o cidadão comum, Sim. em princípio, não vai ouvir 7 entrevistas de uma pessoa, não é? É verdade. Se calhar também é batota que querer ter este posicionamento é mais porque achamos que o mistério e a dúvida é mais importante para os nossos projetos e para os nossos espetáculos. Esse mistério gera mais interesse do que o não mistério, não é? Quer dizer claramente que os nossos projetos não são à prova de bala. Se calhar isto também é uma defesa. Mas muitas vezes eu acho sempre que é humildade também. Às vezes pode ser as pessoas acharem arrogância. Este gajo nunca dá entrevistas ou nunca vai a lado nenhum. Mas eu acho que muitas vezes, eu acho que já disse isto, mas é mais respeito. É pensar tanto de, é mesmo interessante eu aparecer. Isto é bom para quem? Sem querer, que eu sei que isto é o teu trabalho, estás a ver? Mas eu acho que é mais respeito mesmo pelas pessoas. Ou seja, eu muitas vezes pensei, eu quero tanto continuar a ser feliz a fazer isto e a ter público e que o público goste de mim, que se eu me exponho e me exponho mal, mais vale nem correr esse risco. As pessoas que fiquem na dúvida, que eu ao menos eu falo pelos projetos. E depois também acho que às vezes pode ser uma ganda seca. Eu agora estou a pensar coisas que eu já disse aqui. Que seca de gajo, está calado. Também é isso.
Mas E apesar de eu nos outros, eu às vezes vejo entrevistas do Ricky Gervais ou de outras pessoas, epá, e acho que ficava melhor se não tivesse ouvido. Mas, não achas que aprendes também como criador, como autor, a ouvir outros autores a falar do seu processo? Tenho a certeza. Eu acho que é mesmo muito importante. Tenho a certeza, yeah. Mas pá, não sei. Eu acho que é mais fácil gostar de um autor ou de um escritor ou de um músico ou de um humorista que não dá entrevistas durante anos a fio do que de um que dá todos os dias está a dar uma entrevista. Claro, também Não temos é ou que nos não? saber conter, não é? Tipo, Sim. para uma pessoa que está todos os dias a dar uma entrevista, à partida, pá, este gajo para ainda ter carreira é bué da bom. Tipo, é impressionante mesmo. Falaste aqui de ter carreira, não é? De continuar a ter objetivos, de continuar à procura de novas coisas frescas. Eu acho que és um humorista ambicioso, não é? Já falaste no Altice Arena. Calma, sim, mas De- não sei se isso é certo. Não, Sim, não... mas já Pá, falaste. então nessa fase, sim. Mas já falaste, não é? Ou seja, Sim. já mencionaste que era uma coisa que gostavas que viesse a acontecer, eventualmente. Colocando um objetivo tão grande como esse, ou como outros que certamente tens, e depois, imaginando que não os alcanças, isso torna-te pior humorista, ou seja, não chegares se calhar a todos os objetivos que queres. Achas que isso é mau? Pá, não, acho que não. Porque assim torna-se uma coisa muito. Parece matemática. Chegaste aqui, chegaste ao X, então este objetivo está, agora passamos para o outro. Claro, sim, Não é? essa pergunta é porreira. No sentido em que, pá, eficácia Ou melhor, nunca é, pois- nunca é sinónimo de, nem sempre é sinónimo de qualidade, mas à partida há uma coisa que podemos medir. Por exemplo, audiências. Audiências muitas vezes não é sinónimo de qualidade, mas porque existem variáveis e a forma como é que tu chegas lá. Opa, mas podemos dizer que um programa como o Ricardo Araújo Pereira, com a qualidade que tem em Portugal, bater aqueles números contra muitas vezes reality shows, programas da Cristina, pá, é muito complicado não definir aquilo como um sucesso. E tem aquilo é um número. É tipo, pá, isto tem milhões. Isto é sucesso. Eu acho é que isto é uma coisa muito pessoal, mas definir se tiveste sucesso ou não na coisa a que te propões é saber para o que é que eu vou. Imagina que eu quero escutar o Altice Arena, mas durante 5 anos eu só faço sketches de época, com perucas. Opa, é difícil se eu fizer só sketches de época, com perucas, ou então só represento coisas da Ilíada do Homero. É difícil fazer o Altice Arena. Em princípio. Agora, se estiveres numa rádio comercial, com um programa, a fazer vídeos mais mundanos sobre temas de humor de observação que acontece a toda a gente, é normal que esgotes o Altice Arena, tem a ver com timings, não é? Eu acho que as pessoas devem ter objetivos e saber o que é que as cedências têm que fazer para chegar lá. E isso para mim tipo, é sucesso. O que é que me apetece agora? Para fazer uma peça e contar esta história. Porque é que não faço isto no campo pequeno? Porque não dá. Não faz sentido, não é? Percebes que é uma peça do nada, não ia ser bom para as pessoas, não faz sentido no campo pequeno. Estás a ver? Faz sentido para no Tivoli, por exemplo. Tu tens que saber a que é que te propões e o que é que estás a fazer para atingir esses objetivos. Eu acho que pode ter sucesso. Para mim também é sucesso tu não estás sempre a aumentar tipo a sala. Ou seja, agora com o Pedro fizemos alguns para campos pequenos, a seguir é o Altice, tipo, a seguir é o Estádio do Restelo. Tipo, essa escada, pá, para alguns pode ser sucesso, para outros pode não ser, mas eu não acho que isso seja só sucesso. Depende da forma como chegas lá, não é? Ok. Tipo, acho que sim, é isto. Tipo, eu não me sentiria bem agora se fosse... Epá, não me sentiria bem que o objetivo final era só esse, era escutar agora 14 mil pessoas. E vou só falar de temas em que as pessoas estão informadas e gostam dos temas e conhecem o tema, percebes? Tu já falaste da magia daquele processo de edição, comparaste, como eu disse, o momento em que encontras uma palavra que funciona numa piada com encontrar um novo caminho através da edição, neste caso de uma série. Tu consegues dar um exemplo seja Clube da Felicidade ou o resto da tua vida, em que através da edição tenhas conseguido levar a série para um outro caminho ou alguma coisa que descobriste ali? Consegues dar um exemplo? Epá, sim, dou-te vários. Por exemplo, quando eu estou a fazer... Agora vamos para o resto da tua vida. Quando eu faço com que o João André, ele não consegue ir à alta definição, mas eu faço de Daniel Oliveira no alta definição. Tentaste O quê? que ele fosse a alta definição. Opa, não posso dizer. não posso dizer se ele sequer se foi convidado ou não, ou se aceitou ou se rejeitou. Não. Ok.
quando ele está a contar uma história de criança sobre os morangos, em que estava no comboio, e um velho entra e diz: "Ó Kiko, grafitar não é estragar", e aponta para o pénis. Uhum. Na altura, aparecer uma fotografia dele em bebê em zoom in e não parada, uma fotografia dele em criança, quando ele está a dizer que houve um senhor que se aproximou dele para dizer: "Oh Kiko, grafitar não é estragar, pá, grafita aqui", a apontar. Esse momento, quando nós descobrimos que aquilo, quando a pequena criança toda nua a tomar um banho, ao mesmo tempo que ele diz esta frase com a música "Hey Soul Sister", esta coisa é uma. Isto é. Pá, eu não sei explicar a felicidade que eu sinto quando encontro isto. Não tenho palavras. E isto é tentativa e erro. Dava-te já vários. Quando eu estou a fazer um sketch, por exemplo, no clube, onde estou a reinventar um sketch dos Malucos do Riso. Quando o Camilo diz: "Lá fora está-se pior", ai está-se, e utiliza uma música do Plutónio. Com ele tipo a sair para da prisão. Eu não sei se foi do Plutónio ou se foi outra. E nós descobrimos tipo, pá, isto é isto. Faz mesmo a diferença. E há tanta coisa em que a música, a edição e a imagem é tudo diferente. Se eu fizesse o alta definição só com perguntas, sem músicas, não resultava. Se eu fizesse só com a fotografia parada, não resultava. Mas o facto de ser um zoom faz toda a diferença. Ou um zoom à cara. Eu queria ver se arranjava ainda mais um exemplo específico, no sentido em que escrevemos uma coisa no guião e a edição depois é outra. Nós muitas vezes escrevemos a música e optamos por outra música, por exemplo. Porque encontram e vão experimentando e resulta melhor. Sim, pá, eu queria te dar um exemplo em específico, mas tenho medo de não ter oxigênio no cérebro para que tal aconteça. Mas, Tudo bem. sim, agora para não estou tipo a encontrar outra, desculpa. Tudo bem. Quando começas a editar uma série, não sei se no resto da tua vida já estava tudo filmado e depois é que for editar, não, pronto, também não precisas de revelar, até porque para a série não, não ficarmos a conhecer coisas que não podemos saber, não é? Mas como é que é o teu processo em si? Pegas na filmagem, já sabes, ok, isto, aqueles cortes mais básicos de só montar, não é? Esta é a primeira sequência, esta é a segunda. Ou é mesmo um processo criativo equiparado ao processo de escrita, como estavas a dizer? De vou experimentando coisas. Eu acho que há uma ideia base de como é que funciona, há uma estrutura, há um diálogo. Isto é triste, isto não é triste, porque que é para não confundir muito depois a narrativa. E depois são descobertas. É a mesma coisa do que te está stand-up a editar. Tu vens com uma ideia de casa e com um ângulo que tu achas que é novo, não é? E depois à partida descobres coisas pelo caminho e tens que perceber se isto é chita do início, se foi chita do improviso, ou se é chita da edição, ou se efetivamente isto vai ficar melhor assim, sem confundir aquilo que foi o meu propósito inicial. É esse trabalho para de artesanato. É como se fosses como se estivesses a testar em palco, mas estás tipo a testar com o Premiere à procura da música, a experimentar várias músicas, um efeito em slow motion, não em slow motion, o plano a aproximar. Eu a certa altura, sei lá, deixo cair o pulso para fazer de rei e aproximo o plano do pulso. Nós nem filmámos o pulso, mas eu faço um zoom, aquilo até fica pixelizado porque tem mais graça assim. E é essa questão de tentativa e erro que acho que muita gente não está disposta porque não edita, porque eu acho que todos os criativos, se editassem, iam parar para perceber que muitas vezes a melhor parte começa ali. Está 60% feito. O acting, o texto, a piada, o guião, a realização, o som, e agora é que começa. Gostavas de editar coisas de outros humoristas? Adorava, pá, adorava. Ainda não aconteceu porquê? Opa, porque não há mais. Tipo, eu para editar uma coisa de outra pessoa eu ia ter que estar em exclusivo a fazer aquilo, porque eu gosto de trabalhar horas e horas em edição para descobrir. Epá, e ia ter que estar a rejeitar outras coisas que ainda não consigo. Ia ser sempre ia ser um hobby, ia ser tipo um capricho que eu agora não estou a trabalhar e estou a editar para outros. Percebes? Porque o que eu pagaria, porque é que eu sou editor de mim próprio? Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu tenho dinheiro para pagar a um realizador, a um guionista e a atores. Não tenho dinheiro para pagar um editor também. Ia ter que poupar num episódio. Um episódio meu que se calhar custa uma edição, por exemplo, ou 2 episódios. E é mais. E os outros humoristas também não têm dinheiro para isso. Por isso é que muitas vezes quem grava e edita é sempre a mesma pessoa. Esse é que é o problema. Eu adorava realizar e editar para outros. Aliás, eu adorava fazer isso para mim, não aparecendo. Que eu estou. Já, sei lá, não me é muito interessante também estar sempre a dar a cara. Eu adorava fazer coisas com outros atores e com outros humoristas. E não gostavas de ser ator de coisas não escritas por ti? Opa, eu não sei se tenho essas competências. Porque ainda só fiz de mim, não sei. Mas se calhar se o convite aparecesse, mas acho que ser ator é muito difícil e eu ainda não me tenho medo. Mas gostava, claro, em termos de. Se me dizes hoje, acho difícil. Claro.
porque pá, não quer falhar também, não é? Tenho medo que seja tipo hilariante. Carlos, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Obrigado. Até por aqueles 25 minutos extra também. Pois é. Eu acho que foram mais fortes, pá, tá, ou não? Não, eu acho que não. Claro, pá, Eu também acho nunca me ias dizer isso. Claro que pois, e depois ia defraudar também os ouvintes porque iam ficar tristes e assim Pois é, pá. nunca vão saber também. Olha, boa, pá. Não falaste de Boomerang? Querias que eu falasse? Não, Bumerangue, pá, estou a brincar. Peraí, ou seja, vai foi a voltar? primeira- Vai voltar? Não, estou a brincar. Estou a brincar. Quer dizer, pá, não sei, se calhar um dia. Se calhar um dia, tipo, desert e excesso e Boomerang. Carlos, muito obrigado. Síndrome de Lisboa vai estar por aí. 4 de maio em Coimbra. Vais também a Águeda, Torres Novas, Guimarães, Lisboa e Porto. E calculo que mais datas também. Em breve, ou não? Sim, mais cidades talvez não. Disseste para Torres Novas, não? Para Torres Novas, disse. pronto, sim. Talvez no futuro, mas sim, Ok. talvez mais sessões. Isso aí, pá, estamos a tentar fazer. Muito obrigado. E terminamos com mais um certo de Mário Vieira. Boa noite, cá estamos. Um momento, com licença. Desculpem. Todos estes livros foram publicados esta manhã sobre Fernando Pessoa. São estudos sobre Fernando Pessoa. E os livros que estão aqui atrás, na biblioteca, são livros que foram publicados só esta última semana sobre Fernando Pessoa. Poderá dizer-se que vivemos hoje em dia uma época de inflação de Fernando Pessoa. Toda a gente sabe de Fernando Pessoa, estuda Fernando Pessoa, conhece Fernando Pessoa, é pessoana. Quase que se poderia dizer que só falta criar um supermercado Fernando Pessoa, cuecas Fernando Pessoa, autocolismos Fernando Pessoa, bacios Fernando Pessoa, pastas de dentes Fernando Pessoa, isto para utilizar um pouco a ironia do seu querido amigo e companheiro José de Almada Negreiros no seu texto O Manifesto Anti-Dantas. Eu não venho fazer aqui nenhum manifesto anti-Fernando Pessoa, antes pelo contrário, nem sequer faltar ao respeito a Fernando Pessoa. Eu penso que a melhor maneira de respeitar um poeta é faltar-lhe precisamente ao respeito. E é isso que eu vou tentar fazer aqui hoje neste programa dedicado ao nosso genial poeta Fernando Pessoa. Podes seguir o Carlos Coutinho Vilhena nas redes sociais em CC Vilhena, eu em Gustavo Rito Carvalho e o podcast em humoraprimeiravista.podcast. As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral, há um novo logótipo do podcast, os jingles são do Luís Batista e do Ruben de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas em todas as plataformas de podcasts e no site do Jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho, até um dia.